Oi, gente, tudo certo? Hoje eu vim aqui conversar contigo a respeito de queda capilar pós-Covid, que a gente ainda tá passando, né? Com muitas pessoas ainda estão sofrendo com esse processo de queda capilar pós-Covid, porque essa minha queda ela não cessa, né? Por que eu tô tendo tanta queda capilar depois do Covid? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te trazer bastante informação sobre esse assunto. Bom, gente, vira e mexe eu recebo pacientes aqui na clínica que me relatam então que tiveram Covid e que estão com uma queda aí que já ultrapassa mais ou menos 3 meses. É interessante a gente ter em mente que quanto antes a gente entrar com o tratamento, mais rápido a gente consegue cessar essa queda. Mas eu queria trazer para vocês aqui hoje o porquê que continua, né? Por que quando a gente tem aí então Covid, logo depois de alguns meses a gente tem aí uma queda capilar. A gente precisa entender um pouquinho sobre fisiologia. O que acontece no nosso organismo quando então a gente tem um invasor que entra no nosso organismo, ele não faz parte, né, da nossa existência e ele vem então para desequilibrar todos os nossos sistemas. O nosso corpo ele vai trabalhar neste momento que a gente tem o invasor para tentar então combatê-lo. Com isso, durante o processo de Covid, seu corpo está aí preocupado em fazer o combate ao vírus e a tentar restaurar todas as funções que seu corpo então aí está em desequilíbrio. Neste momento, seu cabelo para então de receber nutrientes, o seu corpo para de se preocupar em crescer cabelo, né, em fortalecer o seu fio e ele vai preocupar então em combater esse patógeno. Bom, com isso, o seu cabelo dentro de algum período sem receber esses nutrientes, ele vai, vamos dizer assim, sair de uma fase que ele estava em crescimento, ele para de receber todos os nutrientes, né, que farão com que esse cabelo continue crescendo, e então ele entra num processo de queda. O que vai acontecer então é que seu cabelo começa a cair bastante e aí você fica então desesperado, né? Antigamente a gente não tinha muitos homens com eflúvio telógeno, que é a queda, porém hoje devido ao Covid a gente está tendo bastante pacientes que estão aí passando por esse processo de queda pós-Covid. O que a gente precisa fazer com esse organismo então para fazer com que esse corpo comece então a se restaurar? A gente precisa identificar, através de alguns exames, o que está acontecendo com esse indivíduo, se tem algum processo inflamatório no organismo por completo, tentar então restaurar todas as funções desse corpo para que comece então a sobrar nutriente para o cabelo. Eu costumo sempre falar, se está sobrando nutriente para o teu cabelo, significa que está tudo ok. Se teu cabelo não está recebendo esses nutrientes, o teu corpo está preocupado então em restaurar alguma função ou levar algum nutriente através para algum sistema que está em deficiência. É interessante a gente sempre ter aí, então, dentro do processo de tratamento, né, os exames laboratoriais para que a gente possa ver como que tá os níveis de ferritina, os níveis de vitamina D, como que tá os marcadores inflamatórios desse organismo. A gente precisa identificar todo o organismo, ver o que tá em desequilíbrio para poder, então, agir na causa. Isso é muito importante. Uma dica que eu venho te trazer aqui hoje é: não tente fazer com que o seu cabelo se restaure sozinho, volte a crescer sozinho, espere que isso aconteça. Porque na grande maioria, principalmente na minha prática clínica, eu vejo muito isso. Os pacientes eles estão esperando, daqui a 4, 5 meses o meu cabelo volta a crescer novamente. E como a gente tem aí um processo em que um vírus ele causa um processo inflamatório nesse organismo, pode fazer com que esse cabelo ele não se restaure sozinho, ele não volte, seu organismo não volte a produzir novos fios, né, ou fortalecer os fios que já existem sozinho, por conta própria. Então a gente precisa de entrar com alguns estímulos, né, fazer com que a gente restaure algumas funções e entrar com algum estímulo para poder fazer com que esse cabelo volte a crescer novamente. É interessante vocês terem isso em mente, saber que a queda ela é um sintoma e a gente precisa agir sempre na causa. A gente agindo na causa, a gente consegue então restabelecer todo o processo fisiológico do nosso corpo. Bom, fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários para que a gente possa esclarecê-la para você. Se você gostou, curte e compartilha, que a gente vai ficar muito feliz e vai trazer mais conteúdos relevantes para ti. Muito obrigada, a gente se vê muito em breve. Um beijo, até mais!